Olá, misteriosos! Tudo bom com vocês? Eu sou a Keila e sejam bem-vindos ao canal Sempre um Mistério. Primeiramente, quero pedir desculpa para vocês, minha voz tá um pouco estranha, porque eu tô um pouco gripado. Então, relevem isso, tá? Bom, gente, como o Dia das Bruxas está chegando, 31 de outubro, eu pensei em trazer um vídeo mais relacionado com esse tema mesmo. Hoje nós vamos falar o caso de Timothy O'Brien. Já ouviu falar? Se você não ouviu falar e você quer ver sobre esse caso, já senta no sofá, apaga as luzes ou não e bora comigo. Doces ou travessuras é uma atividade típica normalmente nos Estados Unidos que acontece no Halloween. Crianças e adolescentes saem das suas casas com suas sacolas, batem de casa em casa para pedir doces ou travessuras. Se elas recebem os doces, elas recebem bala, pirulito, chocolates. Se não recebem doces, elas dão sustos nas pessoas, jogam espuma e papel higiênico em suas casas. Esse é um costume típico lá de fora e ocorre normalmente no dia 31 de outubro. O caso de Timothy O'Brien aconteceu exatamente no dia 31 de outubro, então agora nós vamos conversar sobre o caso. Timothy nasceu dia 5 de abril de 1966. Ele morava com a sua mãe Diane, com o seu pai Ronald Clark e com a sua irmã Elizabeth em Pasadena, no Texas. Na época que o crime aconteceu, Timothy tinha 8 anos e sua irmã tinha 5 anos de idade. Na época também seu pai trabalhava como oculista numa ótica e ele também era diácono de uma igreja batista. No dia 31 de outubro de 1974, Ronald, pai de Timothy, pega Timothy e Elizabeth para poder sair para fazer gostosuras ou travessuras. Ele chama um vizinho que também leva os dois filhos, ou seja, dois amigos foram lá, para poder acompanhar as crianças a pegar os seus doces naquela tarde. Tudo ia muito bem. As crianças já tinham passado em algumas casas, já tinham coletado alguns doces, mas aí elas chegaram em uma casa onde elas bateram bastante e ninguém atendia. As crianças ficaram impacientes e decidiram continuar para as outras casas. Porém, Ronald, como um bom pai, decidiu voltar e ir na casa novamente. Falou para as crianças irem na frente, continuar nas casas, e ele continuou batendo na porta para poder coletar doces. Sendo assim, ele voltou para o grupo e entregou 5 doces para as crianças, 5 Pixie Sticks, que é um doce típico dos Estados Unidos. Esses 5 doces tiveram os seguintes destinos. 2 doces foram para os filhos de Ronald, Timothy e Elizabeth. Os outros 2 doces foram para os 2 filhos do vizinho e sobrou um doce. E ele deu para uma criança que passava na rua. Essa criança conheciam eles porque frequentavam a mesma igreja. A noite foi finalizando e cada grupo foi para sua casa. O amigo de Ronald foi para a casa dele, Ronald foi para casa com os filhos. Quando chegou em casa, as crianças estavam super animadas, queriam de todo jeito comer os doces. E aí os pais ficaram meio resistentes, mas aí o Timothy insistiu, disse que queria comer um doce antes de dormir. E aí o pai dele deu ele esse Pixie Stick e ele teve um pouco de dificuldade até para abrir o doce. O pai foi lá e abriu o doce e entregou para a criança. Timothy então comeu o seu doce e assim que ele deu a primeira mordida naquele doce, ele disse que sentiu um gosto muito amargo. E seu pai deu ele um outro bombom para que o gosto amargo saísse da boca. Mesmo seu pai dando aquele doce para o filho para tirar o gosto ruim na boca, Timothy realmente não estava se sentindo muito bem. Ele correu para o banheiro, disse que estava sentindo muita dor no estômago e começou a vomitar muito e a ter convulsões. Mais tarde, o pai disse que o filho começou a ficar mole em seus próprios braços. Timothy então faleceu a caminho do hospital, menos de 1 hora depois de ter comido o doce. O acontecido logo se espalhou por todo o bairro e todos os pais começaram a ficar muito preocupados. Afinal, o que teria num simples doce para levar uma criança ao óbito, Todos os pais das crianças pegaram os doces, pelo menos a maioria, entregaram para a polícia até como forma de evidência mesmo. Mais tarde, depois da autópsia de Timothy, foi percebido que ele recebeu, através do doce, uma grande quantidade de cianeto de potássio, ou seja, uma quantidade letal. Como eu disse, eram 5 doces, 5 Pixie Sticks. A polícia também conseguiu recolher os outros 4 doces, no qual as crianças não tinham comido.
Mas o fato das outras crianças não terem comido doce foi por um triz. Sabe por quê? Os pais da quinta criança, que foi aquela criança que ele deu lá na rua, que era da mesma igreja, ficaram histéricos porque eles não encontraram o doce. E aí eles subiram correndo a escada, né, para ir no quarto do filho, encontrou o filho dormindo com o doce na mão. Eles estavam segurando esse Pixie Stick. E quando acordaram a criança e conversaram com ela, ficaram, né, com medo de ele ter comido um pedaço e ter morrido. Ele disse assim que ele não conseguiu abrir. Então, assim, que bom que ele não conseguiu abrir, que senão realmente teriam 2 vítimas. Porque aconteceu assim, esses 5 doces, eles foram abertos, foram selados mesmo com cianeto de potássio e foram fechados novamente com grampos. Então, crianças muito menores teriam sim uma dificuldade de fazer essa abertura. Então, a criança não conseguiu abrir, só por isso ela não comeu, porque senão seriam, infelizmente, 2 vítimas. De acordo com um patologista que analisou o doce que Timothy comeu, esse doce que ele havia ingerido teria quantidade de cianeto de potássio suficiente para matar 2 pessoas adultas, enquanto os outros 4 doces teriam cianeto o suficiente para matar entre 3 e 4 pessoas. Ou seja, realmente era uma quantidade muito grande de veneno. No início das investigações, Ronald não era suspeito, porém com o desenrolar das coisas, foi tudo muito rápido também, né? Com o desenrolar das coisas, Ronald dizia que não lembrava em qual casa ele havia batido para pegar aqueles doces, o que tecnicamente todo mundo achou muito esquisito, visto que esse grupo, né, o Ronald e o amigo, só tinham ido em 2 ruas, uma rua seguida da outra, porque naquele dia tinha tido uma chuva muito forte que acabou com o Halloween um pouco mais cedo. Então, se eles foram em apenas 2 ruas, seria uma casa muito fácil para poder achar, não é mesmo? Só que as suspeitas contra o Ronald foram maiores a partir do momento que a polícia fez uma investigação de toda aquela região e descobriu que nenhuma das famílias haviam comprado aquele tipo de doce naquele dia das bruxas. Depois de muito andar com os policiais pelo bairro e pelas ruas, Ronald acabou sendo muito pressionado, né? Então ele acabou dando umas 3 ou 4 voltas com os policiais e enfim chegou na casa que ele diz que bateu para poder pegar os doces. Segundo Ronald, ele havia batido na porta e o morador sequer acendeu as luzes para ele. Apenas abriu um pouquinho da porta, colocou o braço peludo para fora, isso é uma fala dele, e entregou na mão de Ronald os 5 Pixie Sticks. Porém, a casa que Ronald diz ter ido, ele era de um proprietário que chamava Courtney Melvin. E esse Melvin, ele era controlador de tráfego aéreo. Ele não tinha chegado em casa até as 11 horas da noite no dia do Halloween. A polícia descartou esse Melvin como suspeito porque, como eu disse, ele era controlador de tráfego aéreo e ele teria mais de 200 testemunhas a seu favor. No caso, essas 200 pessoas então confirmaram que Melvin estava trabalhando naquele dia, então não teria como ser ele. Como eu disse, a investigação foi se aprofundando cada vez mais e as frases e as palavras de Ronald não estavam batendo com o que estava acontecendo. Sendo assim, foi investigado mais a fundo a sua vida. Descobriu-se que Ronald estava com uma dívida de mais de $100.000 e que ele até estava sendo acusado de roubo no seu trabalho na ótica. Fora que ele teria tido cerca de 21 empregos nos últimos 10 anos. Além disso, ele havia perdido sua casa, havia perdido seu carro e estava inadimplente com diversos empréstimos bancários. Também descobriu que Ronald teria feito uma apólice de seguro de vida para os seus 2 filhos, para Elizabeth e para Timothy, meses antes de Timothy morrer. Em janeiro, ele fez o primeiro seguro no valor de $10.000 para cada filho, ou seja, $20.000. Quando foi em setembro, um mês antes de Timothy morrer, ele acrescentou mais $20.000 nesse seguro de vida. Faltando alguns dias para Timothy morrer, ele acrescentou então mais $20.000 no seguro de vida, totalizando então $60.000. A esposa de Ronald, Diane, ela afirmou que ela não sabia da existência dessa seguro de vida que o Ronald havia feito para os seus filhos. A polícia também descobriu que um dia após a morte de Timothy, Ronald ligou para sua seguradora e perguntou como que seria feita a retirada desse dinheiro. Depois de descobrir que Ronald havia ido numa loja de químicos para comprar cianeto, lá em 74, a polícia começou a achar que ele teria comprado cianeto, tinha colocado o veneno nos doces,
para matar os seus filhos para então pegar a apólice de seguro de vida. Eles também acreditaram que os outros doces que ele entregou, os outros 3 doces, era apenas para poder tentar encobrir seu próprio crime, já que ele estava dando veneno para os próprios filhos. Se outras crianças morressem, não ia ficar parecendo que ele envenenou o próprio filho. A polícia então ligou Ronald totalmente ao crime, investigou muito e questionou muitas vezes também. Porém, Brian sempre dizia que era inocente. Ele foi interrogado inúmeras vezes, porém ele sempre disse que era inocente, sempre disse que não havia feito nada. Sua esposa Diane também nunca foi ligada ao crime, pois ela realmente não tinha ligação alguma, não sabia de nada que estava acontecendo. Embora a polícia nunca tenha descoberto onde e nem quando o Ronald havia comprado o cianeto, ele foi preso dia 5 de novembro de 1974 pelo assassinato de Timothy O'Brien, seu próprio filho. Ele então foi indiciado por uma acusação de homicídio capital e 4 acusações de tentativa de homicídio. Ronald se declarou inocente de todas as acusações. Durante o julgamento de Ronald, várias coisas aconteceram que, no caso, seriam essenciais para incriminá-lo, pois teve bastante pessoas que testemunharam contra ele. O julgamento de Ronald começou lá em Houston, em 5 de maio de 1975. Como eu disse, algumas pessoas testemunharam, dentre elas um químico que disse que no verão de 73, Ronald havia chamado ele para conversar. E teve uma conversa bastante esquisita, pois ele queria saber muito sobre o cianeto. E no caso, o químico testemunhou sobre isso e contou toda a história. Um vendedor de químico também testemunhou e disse que Ronald havia perguntado para ele como comprar cianeto. Colegas de trabalho e amigos do Ronald também disseram que nos últimos meses ele teria adquirido um interesse incomum e obsessivo por cianeto, dizendo até para os amigos qual a quantidade de cianeto seria ideal para matar uma pessoa. Então, meio que todos esses testemunhos entregaram, né? A cunhada e o cunhado de Ronald também alegaram o seguinte: disseram que no dia do funeral de Timothy, Ronald estava fazendo planos de quando ele pegaria o dinheiro da apólice de seguro. Disse que faria uma longa viagem e que compraria alguns itens, o que seria um assunto tanto inadequado para o funeral do seu próprio filho. Fora que lembra quando eu falei para vocês no início do vídeo que ele queria comer o Pixie Sticks e não estava conseguindo abrir? A esposa disse que não é verdade. Disse que o filho queria sim comer um doce, mas ele não estava escolhendo os doces. E o pai pegou e o forçou a comer. Então a mãe também testemunhou, dizendo que o pai forçou o filho a comer aquele doce. E mesmo diante de tudo isso, de todas as provas e todos os testemunhos, ele ainda manteve a postura dizendo que era inocente. Em 3 de junho de 1975, o júri levou apenas 46 minutos para declarar então Ronald O'Brien culpado por homicídio capital e 4 tentativas de homicídio, e levando também 71 minutos para declarar sua sentença de morte, que seria então por eletrocução. Ronald estava preso na unidade Ellis 1, em Huntsville, no Texas. Segundo um reverendo, ele era totalmente sozinho, foi totalmente rejeitado e desprezado por seus companheiros na prisão. E ele era absolutamente sem amigos. Os presos teriam então pedido uma petição para fazerem então uma manifestação no dia da execução dele, para expressar o tanto de ódio que eles haviam tido por ele por ter matado o filho. Ronald então teve várias datas marcadas para sua execução, porém sempre conseguia adiar. Na terceira vez que ele havia marcado a data, um juiz, na verdade, marcou a terceira vez para o dia 31 de outubro de 1982, e o juiz disse que ele mesmo se responsabilizaria em levar Ronald até a câmara de morte. Porém, mais uma vez ele conseguiu adiar essa data. No caso, esse juiz colocou o dia 31 de outubro de 82, porque faria 8 anos, né, desde a morte da criança, e seria também como uma forma, né, de deixar então nos registros que ele teria morrido no mesmo dia que o próprio filho. A Suprema Corte então adiou mais uma vez a data de execução para que ele pudesse então tentar um novo julgamento. E uma nova data foi marcada para o dia 31 de março de 1984.
O advogado de Ronald queria adiar mais uma vez e já tinha adiado 4 vezes. O advogado dele queria adiar com a desculpa de que a injeção letal era um castigo muito injusto e muito cruel. Porém, no dia 28 de março, o juiz não aceitou o seu pedido. Lembrando que ele tinha sido julgado para ser morto com eletrocução, porém, mais tarde foi trocado para injeção letal. Em 31 de março de 1984, um pouco depois da meia-noite, Ronald Clark O'Brien foi executado por injeção letal em Rustyville. Essa foi a primeira vez que uma pessoa tinha sido executada com injeção letal no Texas. Em sua declaração final, Ronald ainda assim se declarava inocente e disse a seguinte frase: "Eu perdoo a todos e quero dizer a todos aqueles que estiveram envolvidos na minha morte. Deus abençoe a todos e que as melhores bênçãos de Deus sejam sempre suas." Essa foi a fala que o Ronald falou antes de morrer, ele deixou antes de morrer. Durante a execução de Ronald, estava tendo uma manifestação do lado de fora da prisão. Estava sendo dividida em 2 partes. Pessoas que estavam muito revoltadas e queriam a morte dele, e pessoas que eram contra esse tipo de pena, né? E aí, várias pessoas, mais de 300 pessoas gritando gostosuras ou travessuras e até mesmo tacando doce naquelas pessoas que eram contra essa pena de morte. Embora esse crime de Timothy tenha sido um crime extremamente hediondo, algo positivo surgiu disso. A cidade de Pasadena, que é onde ele morava, implementou alguns programas de segurança, onde existia um programa em que os pais participavam para que eles então conseguissem fazer inspeção dos doces no Halloween. Isso é comum até hoje, né? E essas atividades, esses programas de implementação foram feitos com êxito e até hoje os pais fazem essa inspeção para que então seus filhos possam curtir o Halloween de uma forma mais segura, e dessa forma inúmeras crianças foram salvas de pessoas com pensamentos perversos, assim como Ronald Clark O'Brien. Com relação a Diane, a esposa de Ronald e mãe de Timothy, não se tem tantas informações, visto que diante de todo o caso ela sempre estava por trás, porque ela realmente não sabia o que estava acontecendo. E o principal monstro da história foi Ronald. Porém, alguns instantes depois do seu julgamento, ela entrou com o divórcio, pediu o divórcio para ele, e mais tarde ela teria conhecido uma outra pessoa, casado com essa pessoa, na qual os dois teriam criado Elizabeth com todo o amor e carinho do mundo. Esse então foi a triste história, né, do caso do Timothy, que era para ser uma data tão legal, que é um costume tão legal nos Estados Unidos, e infelizmente acabou com a vida de uma criança, né? Infelizmente. Eu fiz esse vídeo mais com base mesmo com, né, o Halloween está chegando, e pretendo trazer outros vídeos com esse tema também. Se você conhecia o caso do Timothy, deixa nos comentários, me conta o que você achou desse caso que eu te contei, e também não esquece, gente, de curtir o vídeo. Então esquece de se inscrever, porque quando você curte o vídeo, o YouTube entende que as pessoas estão gostando e entrega para mais pessoas. E eu tô contando com você para nossa família dos misteriosos crescer aqui no YouTube, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo, tá bom? Não esquece de assistir o anterior. Tchau!